Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todas muito bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Nesse vídeo nós vamos atualizar o meu journal juntas e eu tô muito animada para mostrar mais um pouquinho do meu journal para vocês e também fazer algumas páginas enquanto a gente conversa um pouquinho. Eu escolhi, gente, fazer só um caderno esse ano porque eu mal tenho tempo para fazer ele, então assim, ao invés de ter dois, um pessoal e um de leituras, eu acabo fazendo tudo em um journal só. E eu acho que isso fica muito mais legal, eu acho que fica muito mais mágico, porque literalmente vai ser um resumo ali da minha vida aconchegante e eu amo muito fazer as páginas do journal e por isso eu decidi fazer esse vídeo para mostrar mais um pouquinho desse processo para vocês. Então pegue a sua xícara de chá e se aconchegue no seu cantinho favorito. Antes de começar, eu preferi mostrar para vocês todas as páginas que eu já fiz no journal até agora, tá? Eu quero deixar bem claro que eu não sou profissional, eu não faço as coisas por estética, eu só faço mesmo porque eu gosto e eu acredito que é por isso que fazer journal é tão especial para mim. Eu sempre vou anotando livros que eu quero ler, resumos do meu mês, resenhas de livros e tudo o que vocês já sabem, né, que eu já falei para vocês aqui. Então, assim, não é uma coisa que eu faço pra ficar bonito, às vezes dá sorte de ficar bonito, às vezes não fica tão bonito quanto eu imaginei, mas pra mim o journal é isso, é uma liberdade criativa, é o meu momento ali de colocar as coisas que eu sinto pra fora, né, as coisas de criatividade, as coisas de sentimentos, tudo que eu quero, tudo do meu mundinho aconchegante, eu gosto de colocar no meu journal. Então, assim, tem algumas páginas que fazem sentido e outras não. E agora a gente vai começar a fazer as páginas de abril, né, e como eu falei pra vocês, esse vídeo ele vai ser postado um pouco atrasado, porque eu já tinha gravado, mas eu não consegui editar. Então, o que vocês vão ver aqui, geralmente é o que eu faço no começo de abril, né? Essa página, por exemplo, é o meu resumo de março. Sempre no final do mês, no começo do mês seguinte, eu faço um resumo aí de fotos das coisas que fizeram o meu mês muito legal. Então, assim, esse é o resumo de março, né, que eu sempre faço antes de começar as páginas de abril. Então, essas fotos aí são as fotos destaques do mês de março, de coisas que aconteceram que eu gostei. E aí, enfim, eu faço essa página para poder me lembrar, né, das coisas que foram legais durante o mês. Eu coloquei esse coraçãozinho, gente, porque tem uma foto aí que é do meu trabalho, e eu trabalho com crianças, então eu não acho legal expor as crianças aqui, mas é uma foto de uma ação que eu fiz no meu trabalho no dia da Síndrome de Down, e foi muito legal, as crianças gostaram muito e eu quis colocar isso em destaque no meu journal, né, porque é um novo trabalho, é uma nova escola que eu tô trabalhando como psicóloga e eu tô amando demais esse trabalho, então essa foi uma das minhas primeiras ações na escola nova, então eu quis sim colocar esse papel de destaque aqui, mas infelizmente não posso mostrar para vocês, né, porque fere aí os direitos das crianças e eu não posso estar mostrando aqui, mas enfim. E aí, gente, como vocês viram, eu fui organizando as fotos, né, de acordo com o que eu achei que fosse ficar legal, com os formatos e tudo mais. E aí eu fui colando, né, bem livremente, como vocês sabem, o meu momento de journal, ele é bem livre, eu uso muito liberdade criativa, eu vou só no que eu tô sentindo no momento, no feeling e vejo no que dá. Às vezes fica muito lindo, às vezes não fica do jeito que eu pensei, mas tudo bem, essa é a graça de fazer journal e eu amo muito essas páginas de final de mês porque fazem eu me lembrar, né, das coisas que foram especiais no mês que passou e tudo mais. E eu acho isso muito legal, ter esse registro fotográfico, né, para que eu possa, no final do ano, voltar e ver o meu journal e ver todas as coisas que foram legais que eu fiz durante o ano. Como vocês viram, eu comecei a decorar aí com essa washi tape, que eu acho ela muito fofa, mas inclusive eu tenho que comprar outras porque as minhas washi tapes são muito monotemáticas, eu só tenho de outono e eu quero muito comprar outras para poder combinar com todas as vibes que eu tiver. E enfim, eu fui colando elas aí, tá? Eu não sabia muito bem o que eu tava fazendo, e depois eu fui colar alguns adesivos de flores só para poder preencher mais esses espaços que estavam me dando uma agonia. Mas eu super gostei de como tava ficando, né? Achei que ficou bem legal. Com as flores ficou muito mais
decorado, mais florido, mais colorido do jeito que eu gosto, né? E aí vocês podem ver que eu troco o adesivo de lugar, eu mudo as coisas de lugar, mas enfim, no final dá tudo certo, eu só confio no processo. E aí, gente, eu sempre ficava muito agoniada quando ficava esses espaços em branco. Daí eu vi uma menina aqui que eu gosto de acompanhar, é uma das minhas youtubers favoritas, que ela começou a fazer essas bolinhas e desenhar algumas coisas nesses espaços, e aí eu fiz e eu achei que ficou maravilhoso. Esse foi o resultado da página, eu super amei, achei que ficou linda, maravilhosa e amei demais. E bem, vamos passar para a próxima. Eu gosto muito de marcar com lápis o que eu vou fazer nas próximas páginas, porque aí eu já sei mais ou menos o que eu tenho que fazer, eu já sei que fotos eu tenho que imprimir, e aí vai ser a nossa página de Iniciando Abril. Essa é nada mais, nada menos do que a minha página de resumo do mês, onde eu anoto filmes que eu assisti, séries que eu assisti, livros que eu li. E aí eu decidi fazer o título com esse papel aí mais pardinho, né? Eu quis fazer com a minha própria letra, mas eu também às vezes uso o meu carimbo. Daí eu vi uma fonte mais ou menos no Pinterest e quis tentar replicar, né? Não ficou muito igual, mas eu gostei do resultado, né? Eu escrevi com a minha caneta glitter em gel rosa e isso é muito, muito, muito mágico pra mim. Depois que eu achei essas canetas, gente, pra vender de novo, nunca mais eu quis usar outras no meu journal. Eu amo o resultado de usar essas canetas e eu achei que ficou muito bonito o título do mês. Daí depois eu fui colar o título e acabei borrando a página seguinte, mas tudo bem, porque eu ia cobrir mesmo. Eu achei que ficou muito fofo e deu um destaque, né, porque a cor é diferente da página. E depois eu fui colando esses papéis que iriam ser os espaços onde eu fui escrevendo ao longo do mês as coisas que eu fui consumindo, né. E aí, gente, eu queria mostrar pra vocês essa cartela de adesivo maravilhosa, que foi um dos brindes do Clube da Mendes de abril. E é claro que eu tinha que decorar a minha página de abril com ela. E assim, gente, esses adesivos são muito fofos. Todas as meninas receberam e elas amaram muito. E eu amo muito poder ter o meu clube do livro, sabe? Era um sonho muito grande ter esse clube do livro, especialmente com brindes todo mês em casa. Se não fosse o clube com o brinde, eu não queria fazer. Então, assim, era um desejo muito antigo, né, de enviar brindes para as meninas que participam do clube. E eu amo demais poder fazer isso todo mês. E amo demais que elas topam, né, e estão comigo desde sempre. E enfim, gente, depois eu fui colocando os títulos, né, como vocês viram, e aí eu vi que não ia dar certo porque aquele ficou muito escuro e eu tive que colar um papel, né, para poder destacar ali, mas deu tudo certo no final e eu achei que ficou linda essa página, achei que super combinaram os adesivos com as cores, achei que ficou muito fofinho. E aí depois eu fui anotar algumas coisas e outras eu deixei para anotar depois. E assim ficou o resultado, eu achei que ficou maravilhoso, eu amei usar esses adesivos. E eu achei que super combinaram, né? Ficou uma coisa bem cottagecore, bem do jeito que eu gosto. E enfim, eu amei demais essa página. E continuando, na página seguinte eu tinha planejado fazer uma página de wishlist para poder colocar os livros que eu mais queria naquele momento, né? E aí, gente, como eu falei para vocês, eu tinha sujado com a caneta, com a tinta da caneta, mas não tinha problema porque eu comprei esses papeizinhos de colagens no AliExpress e eu queria muito testar, então eu fui passando a cola na folha inteira para poder cobrir a folha com esses papéis aí floridos e ficou maravilhoso do jeito que eu pensei. E assim, eu gostei muito do resultado e além de tudo ainda disfarçou a mancha da caneta, né? Daí eu coloquei essa washi tapezinha embaixo, aí como eu falei pra vocês, só tenho coisas de outono de washi tape, mas tudo bem. Depois eu fui fazer o título no mesmo estilo da página anterior, só que eu ia fazer ele menorzinho e separado pra ficar os detalhezinhos dessa tesoura que corta ondulado. Eu comprei essa tesoura, gente, na Daiso, e ela foi muito baratinha, tá? Mas ela não é tão boa assim, ela só serve pra cortar papel mesmo, mas assim, serve, tá? Tá dando pro gasto, então é sobre isso. Daí eu fiz o título com essa caneta de glitter também em gel, só que marrom pra poder combinar com as cores. E depois eu fui ver ali qual que era a melhor maneira, né, de qual era o layout que eu ia querer e acabei decidindo colocar assim. E depois eu fui cortar as imagens das capas dos livros, né, que são esses quatro aí, Academia Arcana, Sombras da Noite,
A Loja de Feitiços e o quarto livro da Espiã da Realeza, que eu esqueci o nome agora. E assim, gente, a ideia era essa mesmo, era só colocar. E inclusive, gente, Sombras da Noite, eu coloquei mais, assim, eu já tinha ganhado de presente do Marcos o livro, quando a gente viajou, a gente foi na livraria, ele pediu para que eu escolhesse um livro e eu acabei escolhendo esse. Mas, como eu já tinha impresso as imagens, eu acabei colocando mesmo assim. E aí, como eu já tinha decidido o layout, eu só fui colando, gente, depois, onde eu queria que as imagens e o título ficasse, né? E aí eu achei que já estava ficando bem bonita essa página, bem do jeito que eu imaginei, né? Eu gosto muito, gente, de ver inspirações no Pinterest, então eu tenho muitas ideias de páginas, porque eu sempre fico olhando coisa no Pinterest, também assisto muitos vídeos de journal, e assim eu consigo me inspirar para fazer as minhas páginas, né? E aí depois eu trouxe a minha famosa caixa de adesivos que o Marcos me deu também. Ela veio com 100 adesivos e eu tô sempre usando ela, gente. Ela é muito guerreira, ela tem muitos adesivos porque eu uso assim praticamente em todas as páginas que eu faço no meu journal tem algum adesivo dessa caixa. Inclusive, eu até comprei uma outra, né, desse mesmo estilo, só que com outro tema. E já chegou, eu ia até fazer o vídeo de unboxing pra vocês, mas aí não deu tempo, porque ela chegou depois que eu já tinha gravado esse vídeo, mas enfim, depois eu dou um jeito de mostrar pra vocês em algum outro vídeo. Daí eu fui, peguei alguns adesivos que eu achei que fosse combinar com a página, né, uma coisa assim mais de fantasia e tudo mais. E aí, gente, eu fui colando de acordo com as vozes da minha cabeça, mas o mais incrível de tudo é que ficou muito bonitinho e essa provavelmente foi a minha página favorita desse vídeo. E como vocês podem ver, gente, eu não tenho muita organização, tá? Eu só faço. E o resultado ficou assim. E eu amei demais essa página, foi uma das minhas favoritas, como eu falei. E a próxima página, gente, eu decidi fazer um mod board de abril, né? Como a gente estava no começo do mês, quando eu comecei a gravar esse vídeo. Eu quis fazer um mod board para poder aí fazer uma inspiração de como eu queria que fosse o meu mês, uma coisa assim bem whimsical, uma coisa bem mágica, bem assim, vou romantizar a minha vida assim, com coisas simples, com coisas do cotidiano, vou fazer meu cotidiano ser mágico. Daí eu peguei algumas fotos no Pinterest, porque assim, gente, eu tô tão viciada no Pinterest que vocês nem imaginam. Eu tô fazendo pastas e mais pastas pra tudo no Pinterest e assim, eu tô amando demais. Então, eu quis fazer esse mod board pra poder tentar romantizar o meu abril, né? Tentar fazer, não que eu fosse viver exatamente como essas fotos, mas essas eram as inspirações e eu acho que eu consegui sim viver mais ou menos nessa vibe, que é uma vibe que eu amo muito, uma vibe aconchegante, calma, mágica, de romantizar a vida, de, enfim, ver a beleza nas coisas simples do cotidiano, sabe? E aí eu quis fazer essa página porque eu vi no Pinterest também uma menina que fez um mod board pro mês e eu quero muito fazer agora todo mês. Daí eu fui colando, gente, de acordo com o que eu achei que fosse ficar bonito. Depois eu fui enfeitando com essas fotos menorzinhas de objetos e coisinhas que eu achei que combinasse ali com a vibe que eu queria pro mês. E eu achei que ficou muito fofo, fez total diferença, né? E depois eu imprimi aí essas letrinhas com o nome April, para poder ali identificar qual que era o mês, o que que eu queria para abril e enfim. Eu até tinha imprimido também a palavra mod board, mas depois eu vi que não ia ficar muito legal e acabei decidindo colocar só mesmo a palavra April, né, que eu acho que já seria suficiente. E enfim, gente, eu amei demais essa página, ela ficou bem colorida, bem na vibe que eu tô ultimamente com esse negócio de whimsical. Eu não sei se vocês já viram essa tendência por aí nas redes, mas assim, pra mim aparece muito e eu super me identifico, sabe? Eu amo demais toda aquela vibe e eu achei que ficou bem nessa pegada e fez toda a diferença pra mim, todas essas cores, todas essas coisinhas coloridas. E aí, gente, assim, eu achei que tava pouco e aí decidi colocar alguns adesivos floridos também, né, da minha caixinha de adesivos guerreira, porque assim, o tanto de adesivo que eu já usei dessa caixa, gente, e ela não acabou ainda, sabe? Mas enfim, e aí depois eu só fui preenchendo os espaços, né, pequenininhos ali com essas bolinhas, com as minhas canetas de gel. E eu acho, gente, essas bolinhas no final elas fazem total diferença, porque assim, quando ficava esses espaços em branco, me dava muita agonia. E depois que eu comecei a fazer esse preenchimento desses espaços com essas bolinhas, com desenhos de estrelinhas
folhinhas, eu achei que ficou assim muito mais mágico e que realmente ficou muito mais bonito. O resultado da página foi esse, gente, eu amei demais, foi uma das minhas favoritas. Vocês podem ver até que eu borrei um pouquinho ali, mas tudo bem, é uma coisa feita à mão e é pra ser assim mesmo. E sim, eu amei demais essa página. E, gente, esse foi o resultado das páginas, né, que eu fiz nesse dia aí junto com vocês. Eu amei demais todas elas, tá? Eu achei que ficou bem mágico. O meu journal tá ficando lindo esse ano. Esse ano eu tô muito mais animada pra fazer o journal e eu tô amando compartilhar com vocês. E é isso, pessoal. Muito obrigada por vocês terem assistido esse vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu tô amando trazer mais conteúdo sobre journal pra cá e eu quero muito trazer muito mais. E não esqueçam de comentar aqui embaixo o que vocês acharam sobre essas páginas, se vocês também fazem journal, algumas coisas que vocês queiram saber mais. E enfim, vamos conversar um pouquinho nos comentários. E não esquece, se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para não perder os próximos. Um beijo e até a semana que vem!